E nós te agradecemos, Senhor Jesus querido, porque não temos outro Deus, não existe outro Deus que é desta maneira, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus querido, por tudo. Deus, neste momento, eu quero te agradecer também, Senhor Jesus amado, por toda a liderança do nosso ministério, Senhor, teu servo, pastor Paulo Alves Correia, seu filho, Senhor, pastor Júnior. Deus eterno, nós te louvamos pela tua bondade, tua misericórdia, Senhor, de fazermos parte deste ministério, de um povo, Senhor, que serve a ti, que vai morar no céu. Deus de bondade, Deus de maravilha, nós te louvamos também, Senhor, pela direção desta congregação, na pessoa do teu servo, pastor André, sua família, Senhor Jesus querido, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, e agora, ó Deus, por ter também nos permitido, Senhor, o privilégio de nesta manhã estarmos aqui, Senhor, termos a graça, Senhor, de podermos meditar na Tua palavra, Senhor, de saciar a nossa alma, Senhor Jesus querido, de nos alimentar com a Tua palavra, Senhor, neste dia. Nós também somos gratos a Ti, Senhor, porque Tu és santo, Tu és maravilhoso, Senhor, e cuida de nós em todos os detalhes, ó Pai. Por isso, tens nos dado esta oportunidade. Eu te peço, Deus, continua conosco durante toda esta manhã, durante todo este dia, Senhor. Permita-nos gozar da Tua real presença, Senhor, nas nossas vidas. Nós te pedimos, ó Pai, nos atende para a honra e para a glória do Teu nome santo, Senhor. Sem a Tua presença, nada somos, ó Pai. Portanto, fale conosco, ó Pai querido. Fica conosco nesta manhã. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias. Amém, Pai eterno. Paz do Senhor para todos os irmãos. Você também que está aí do outro lado da tela. A paz do Senhor. Nós queremos nesta manhã estar aqui aprendendo a palavra de Deus. Estamos iniciando mais uma série de estudos da palavra de Deus, mais uma revista Lição Bíblica da EBD, aonde estaremos meditando na palavra de Deus sob o título A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. Nós vamos louvar a Deus com um hino antes de começarmos a nossa lição aqui. O hino também já faz parte da nossa EBD. Vamos adorar ao Senhor Jesus, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, com o hino de número 157 da nossa harpa cristã. Cristo em breve vem. Aleluia. Aleluia. Hino de número 157 da nossa harpa cristã. Louvemos ao Senhor com alegria. Cristo em breve vem. O dia vem,
a clarear. Já fugiu a noite, brilha a luz da além. Um grito soa a aprontar, Cristo em breve vem. Qual forte vendaval rugindo sobre o mar, escuta-se a mensagem que do céu provém. Ouvi a grande nova que a alegria traz, Cristo em breve vem. Ó povos, tribos e nações, que escravizados no pecado estais, ó, preparai os corações, ó, porque demorais. Qual forte vendaval rugindo sobre o mar, escuta-se a mensagem que do céu provém. Ouvi a grande nova que a alegria traz, Cristo em breve vem. Da morte queiram acordar, trevas e pecados luz hão de fugir. Em breve iremos encontrar Cristo que há de vir. Qual forte vendaval rugindo sobre o mar, escuta-se a mensagem que do céu provém. Ouvi a grande nova que a alegria traz, Cristo em breve vem. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A lição, amados irmãos, é a lição de número 1. Nós vamos estudar esse trimestre, lição de adultos, sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos estar tratando desse assunto dentro do livro de Jó, que fala do sofrimento e a restauração da sua vida. O título já nos dá um desejo ardente de ler a palavra de Deus, a palavra real de Deus, firme e eficaz. Para a primeira lição deste assunto, nós vamos tratar sobre o livro de Jó. Lição de número 1 é o livro de Jó, é o título da lição. Primeiro, vamos conhecer o livro, saber o livro, e depois, nas demais lições, nós vamos ter os conteúdos, estudar o conteúdo dessas lições. Adianto que é um livro que todo cristão tem por obrigação de ler quantas vezes precisar, de ter gravado na sua mente, porque é um livro que traz grandes respostas para os grandes questionamentos da vida. Então, assim, procure. Eu quero já deixar aqui um conselho: procure se dedicar alguns momentos sempre na leitura da palavra de Deus, e em especial a leitura deste livro, porque Deus tem muitas instruções, muitos ensinamentos para nós, para a nossa vida aqui na terra. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos ter a graça de podermos meditar juntos, compreendermos melhor a palavra de Deus. Lição de número 1, o livro de Jó. Esta lição vai nos trazer, como já disse, ensinos sobre os livros, e eu gostaria que nós pudéssemos estar em pé, amados irmãos, aqueles que aqui estão, para nós fazermos a leitura do texto, tomado como base bíblico em classe. Nós vamos estudar a palavra de Deus. Essa leitura encontra-se primeiro
no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, livro de Ezequiel, capítulo 14, versos 14, 19 e 20, e o livro de Tiago, já também no Novo Testamento, como primeira leitura, né? Tiago, capítulo 5, verso 11, é a leitura da palavra de Deus. Quero pedir que o nosso pastor leia o primeiro verso e nós vamos estar lendo o verso seguinte, os versos seguintes. Os irmãos, sem perda de tempo, leiam também. Aleluia. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Próximo verso, irmãos que têm a lição. Verso. Amém, amém. Eu quero pedir que o nosso pastor, o textuário, acho que podemos falar no final da lição, mas eu quero pedir que o nosso pastor venha orar por nós aqui, para nós estarmos meditando nesta palavra, colhendo os benefícios que ela tem para a nossa vida. Glória a Deus. Então vamos orar. Lembrando, meus irmãos, que esta lição, você que é aluno, você também que é professor da classe, tanto adulto quanto adolescentes e etc. O que acontece? Deixa eu trocar o microfone aqui, que isso aqui não está bom não. O que acontece? Assim como nós tivemos no trimestre passado a revista da Central Gospel, que foi uma reprise ou uma reedição por conta da pandemia, onde as igrejas ficaram fechadas, vocês lembram? Então a Central Gospel, ela reprisou uma revista, claro que ela foi impressa, mas foi reprisado pelo momento em que a igreja estava passando. E a CPAD fez a mesma coisa. A CPAD, a revista que foi na época da pandemia, é uma reprise de 1993. Então, essa revista que nós estamos estudando agora é a revista atual, porém ela já tinha sido impressa. Como começou a pandemia, eles seguraram por conta das igrejas estarem fechadas, por conta da situação econômica, a situação de saúde, a situação espiritual em que as igrejas estavam todas fechadas. Então eles seguraram essa revista, inclusive a CPAD mandou até uma nota, eu mandei na transmissão, eles seguraram essa revista para poder lançar agora. Ela está marcada aí na sua lição como terceiro trimestre, por conta da impressão, mas ela já é do quarto trimestre, é a revista atual, onde todas as igrejas das Assembleias de Deus estão estudando no momento. Amém, irmãos? Amém, irmãos? É bom explicar, porque senão vai falar, mas o ministério tá com a revista antiga. Não, essa revista é a atual da CPAD. Só que por conta da impressão que já tinha sido feita, e ela já veio com a data. Outra diferença, a Central Gospel, ela não tinha data. Essa daqui, a CPAD, ela já vem com a data. Então, quero pedir a gentileza dos irmãos que você que trouxe a caneta, com certeza trouxe, porque é a escola dominical, mude a data, as datas, quando você for passando, igual aqui está 5 de julho, coloque a data de hoje, tá certo? 4 de outubro, né? Então coloque 4 de outubro de 2020, para você, quando você chegar lá na frente,
você saber o dia que você estudou essa lição. Amém? Então é o quarto trimestre. Não houve questão de erro de gráfica, foi por conta da situação da igreja, onde a revista já estava impressa e agora que ela foi lançada. Tá certo, irmãos? Então qualquer dúvida, nós estamos aqui para esclarecer. Eu, Gideon, o pastor Rafael, os irmãos que fazem parte da coordenação da Escola Bíblica Dominical. Vamos orar então? Pai, nós te louvamos, nós te damos graça, ó Senhor, por estarmos na tua casa, por estar na Escola Bíblica Dominical, podendo aprender mais da tua palavra. E a tua palavra nos diz, ó Pai, que devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E hoje estamos, Senhor, dando início ao último trimestre de 2020. Pedimos que o Senhor venha continuar usando a cada professor, seja ele, Senhor, de adultos, de jovens, adolescentes, crianças, que possam ser usados, Senhor, pelos altos céus, e que o teu nome seja exaltado e glorificado. Toma a primazia, toma o primeiro lugar, Senhor, nesta manhã. E aquilo, Senhor, que nós não procurar entender, que o teu Espírito Santo venha revelar aos nossos corações. Abre o céu sobre nós, glorifica o teu nome e exalta-o, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Aos professores dos adolescentes, disse-lhe Jesus, ide e ensinai. E aos professores aqui, que será a classe geral, disse-lhe Jesus também, ficai e ensinai, Gideon. Graças a Deus, irmãos. Amém. Esta é a primeira lição, como o pastor já explanou, do último trimestre, do nosso quarto trimestre. Há quem diga que o ano de 2020 não foi proveitoso, mas eu creio que aqueles que ficaram na direção de Deus têm tido o proveito necessário para a sua vida, ao menos através da palavra de Deus, através das lições que o Senhor nos tem ensinado. Lição de número 1, como já dissemos, nós vamos tratar sobre esse terceiro trimestre, sobre Jó, os sofrimentos de Jó, né, e a restauração de Jó. Para começar, amados irmãos, então, sobre o assunto, nada mais lógico do que nós começarmos a entender o livro de Jó. O livro de Jó, essa primeira lição, é uma lição base para nós entendermos todas as outras 12 lições a seguir, né? É interessante, é imprescindível nós entender a parte básica, o começo. Nós vamos estudar um assunto que não começa hoje para no próximo domingo, não, é uma sequência. Então nós precisamos manter essa sequência de estudos. Se nós não vermos a primeira lição, fica um pouco mais difícil compreender a segunda, compreender a terceira, né? Se nós paramos no meio, fica difícil para entendermos tudo. Então, eu peço que nós todos possamos seguir essa sequência, estudar com dedicação a palavra de Deus. Vai ser muito melhor para a nossa vida. O livro de Jó, a lição, começando pelo texto de ouro, né? O texto áureo diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Quem está falando aqui é Tiago, no seu livro, no capítulo 5 e verso 11. Ele está falando de Jó. Gravemos este detalhe. O livro de Jó tem uma verdade prática que agora a nossa lição da CPAD nos traz aqui. E é uma verdade prática
muito proveitosa para nós. O livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. O que o comentarista, essa verdade prática, está querendo nos dizer aqui? Não devemos nos ater com um livro como muitos fazem, cristãos e não cristãos, como se fosse uma literatura, uma história com qualquer livro, e principalmente com o livro de Jó. Não, apesar deles ter uma estrutura poética, uma linguagem poética, mas nós vamos ver que é a pura palavra de Deus, é a palavra de Deus nos ensinando como nos portar, como diz a segunda parte da verdade prática, sobretudo, uma poderosa resposta para as grandes questões da vida. O ser humano vive questionando tudo a vida toda, né? Mas Deus tem as respostas para todas as questões. Esta é uma verdade que nós temos que guardar em nossa vida. O livro de Jó já nos mostra esta bênção para nós. Toda a escritura é inspirada para a instrução. Foi o primeiro verso da leitura básica e é o verso de leitura da segunda-feira de todos os dias que a lição nos traz. Toda a escritura, isso também é um verso muito maravilhoso. Ele fala aqui que toda a escritura, quando ele fala escritura, toda a palavra de Deus, ela é proveitosa, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. O livro de Jó, ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus também. O Espírito Santo inspirou o autor, né? E ele nos trouxe essa palavra maravilhosa. Portanto, toda a Bíblia, toda a palavra, há quem diga que os livros históricos são apenas história. Não, os livros históricos, os livros poéticos, as epístolas, toda a Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo, então toda ela é proveitosa como palavra de Deus falando conosco. Este é o verso da segunda-feira, e é ele também que eu destaco aqui, agora ele completo. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Vamos aproveitar esses estudos para ler esta palavra, né? Sabendo que ela é proveitosa, não vendo-a como uma história, não vendo como uma poesia, como uma prosa somente, mas sendo a boca de Deus, a palavra de Deus falando conosco. A lição de hoje, a lição número 1, ela tem um objetivo geral, que é mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica. Ele está dizendo aqui, esse objetivo vai nos esclarecer que o livro de Jó, ele tem essa estrutura, essa maneira de ser escrito, que é a maneira poética, porém é real, porque poesia, às vezes, muitas das vezes, não é uma coisa verdadeira, acontecida, né? Poesia pode ser uma alegoria, uma fantasia, mas o livro de Jó é uma poesia, tem o seu conteúdo maior como poesia, o escrito poesia, mas é a palavra de Deus, é a verdade, é uma história daquilo que aconteceu, e a pessoa de Jó é uma pessoa real. Então, o objetivo primeiro da nossa lição, dessa primeira lição, é fazer com que nós venhamos entender isso. Por quê? Porque tem muitos que dizem que não é uma história real, que Jó não foi real, Jó não existiu, é apenas uma ficção. Chegam alguns mais modernos a dizer que o livro de Jó foi uma novela da época de Jó, né? E isso é um absurdo quando estamos falando a palavra de Deus, certo? E os objetivos
mais específicos, esse é o objetivo geral. Os objetivos mais específicos referem-se àquilo que nós devemos atingir em cada tópico da lição. A lição, ela se divide em 3 tópicos, né, que vai nos trazer o esclarecimento do livro, da escrita, né, daquilo que nós vamos ver e ler, né? O primeiro objetivo específico é mostrar que a partir das evidências internas do livro, só pode saber isso quem ler o livro, a partir das evidências internas do livro, é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu. Se ele é real, ele viveu em um contexto também real. E isso o livro, a lição de hoje vai nos mostrar. O segundo objetivo, especificar o gênero literário, de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. Foi escrito de uma maneira poética e isso ajuda muito nós a entendermos o livro de Jó. Quando nós conhecemos a linguagem que é escrita ao livro, né, nós temos mais facilidade para entender um livro. Isso se dá sobre qualquer livro. E o livro de Jó também não é diferente. Nós precisamos entender essa linguagem poética. E nós vamos também em busca desse objetivo nesta lição. E o terceiro objetivo, identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. Eu acho que esse é um dos objetivos mais fortes, né? Porque todo livro que nós lemos e toda a palavra de Deus, o que interessa para a nossa vida é a mensagem que ela é. Isso que vai ficar internalizado na nossa vida, guardado na nossa alma, no nosso coração, e fazermos melhorando a cada mensagem que o livro de Deus nos traz, que a palavra de Deus nos traz. Isso aí nós vamos identificar qual é a mensagem, qual o propósito que Deus tem para nós através desse livro. Algumas questões ficam bem claras aqui, né, no livro, porque nós que já conhecemos o livro, a história, né, sabemos que Deus é justo, que Deus ama a justiça, e há essa pergunta que paira sobre todo ser humano, né? Se Deus é justo, por que os justos acabam sofrendo? Porque muitos justos passam, às vezes, por fase tão difícil, né? E isso é um questionamento que pode ser nosso, da nossa carne, mas que também temos resposta na palavra de Deus. O livro de Jó, ele vai trazer esta resposta para a resposta humana, né? Como o ser humano pensa a respeito disso, porque o ser humano que cria o questionamento, se Deus é justo, porque os justos sofrem. Aí ele traz alguma resposta, alguma conclusão que ele se chegou, mas traz também o livro de Jó, a resposta que é mais correta, que é a resposta de Deus para este questionamento. É assim que nós vamos ver então neste livro. Eu quero pedir que os irmãos, se tiver alguma coisa que não estão entendendo, vamos nos questionar, vamos nos perguntar, para nós podermos ter um bom proveito máximo desse estudo que nós estamos iniciando hoje. Então, nós vamos aqui na introdução, diz assim: neste trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante. Diferente da sua estrutura, no estilo e sobretudo no conteúdo, o livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Então, por essa introdução, nós entendemos que o livro de Jó é para mim hoje, é para nós hoje. Porque diante de tudo que tem acontecido, parece que muitas pessoas, parece que
tem hora que vem o pensamento de que acho que tudo está perdido, não tem solução. As coisas acontecem de uma maneira tão drástica na nossa frente que nós não conseguimos entender. Mas a alimentação para a nossa alma é a palavra de Deus. E o livro de Jó nos traz essa esperança, né, de que o Senhor, uma hora, resolve todas as coisas e nós somos abençoados com isso. Isto é o que o livro de Jó, nós vamos estudar nesse livro de Jó, o que o livro nos traz, né? Então, o ponto central desse livro vai ser o livro de Jó é uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Marque isso, esse é o ponto-chave, é o ponto central do livro. Olhando todo o livro, nós vamos ver que ele é a resposta que nós precisamos. Nós lendo esse livro, amados irmãos, nós vamos ver como Jó viu no final do livro e demonstra no final do livro, que nós questionamos aquilo que nós já sabemos muitas coisas, né? E aí nós vamos perceber que Deus, ele já tem a solução para todas as coisas, né? Ele tem a resposta para todas as coisas. Perdemos tempo às vezes com alguns questionamentos que não temos direito em relação ao nosso Deus, para a nossa vida, né? Reclamações, podemos trocar os questionamentos por reclamações. Reclamamos às vezes sem razão nenhuma, né? A Bíblia mesmo nos diz assim: do que se queixa o homem? Do que reclama o homem? Se queixa dos seus próprios pecados, é a própria resposta bíblica que nos traz. Então, livro, falando do livro, o livro, ele tem uma autoria, ele tem um local, né, em que aconteceu aquilo que está escrito dentro do livro, e ele tem uma data que foi escrito, né? Todo livro, ele é assim, ele tem tudo isso. E o livro de Jó, ele também tem essas coisas. Nós temos hoje a facilidade, amados irmãos, qualquer livro que é escrito, é datado, já tem autoria, o autor já é escrito, mas os livros bíblicos, nós não temos aquela certeza, porque não foi nada registrado. Por exemplo, o autor foi fulano de tal, né? A data, nós não temos aquela precisão, mas nós temos algumas evidências que podem nos chegar à conclusão de que nós temos as respostas para esses questionamentos também, de autoria, local e data do livro. O livro de Jó, o autor do livro de Jó, nós temos as informações, por exemplo, quem escreveu o livro de Jó, isso é motivo de debates longos até hoje, né? Ninguém sabe exatamente quem foi o autor do livro de Jó, mas nós, como cristãos, pela fé, nós temos pelo menos uma certeza: foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, né? As opiniões chegam, elas mostram, dizem que pode ter sido Moisés, pode ter sido Eliú, pode ter sido Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras, que foi também um historiador que registrou, né, sobre o povo de Deus. Aqueles que não acreditam, né, eles sobre a direção de Deus, eles acham que foram vários autores juntos e fazem do livro uma colcha de retalho, como se cada um pudesse colocar um escrito lá, e aí se formaram o livro, né? Eles afirmam que a produção que ela de vários autores e foram feitas em diferentes épocas. Nós cristãos não cremos assim. Nós cremos que foi inspirada por Deus. Deus usou um autor e esse transmitiu a palavra de Deus para nós. É isso que nós cremos, é assim que nós cremos, desta maneira, porque a fé nos dá a certeza de assim crer, né? A própria Bíblia, ela não acrescenta, ela não mostra, não é taxativa em dizer quem é o autor do livro. A própria palavra, o próprio livro não é taxativo em dizer quem é o autor do livro, né? Mas ela mostra
nas evidências qualquer detalhe que nos leva a entender como foi escrito o livro e que realmente um autor só escreveu, né? Isto é a primeira parte, o autor do livro de Jó. É bom Pastor, lembrar, por favor. lembrar, irmãos, que se você pegar a carta no Novo Testamento, a carta aos Hebreus, também não tem um autor. E é uma carta inspirada por Deus. Então, assim é o livro de Jó. Não tem como falar que foi Moisés. É claro que os eruditos, né, a maioria do pessoal mais conservador vai entender que foi o próprio Jó que escreveu. Porém, no final da escrita, Jó não tinha como falar com quantos anos ele morreu. Então, aí se entra, na verdade, são hipóteses, né? Aí entra a hipótese de que foi um outro escritor que colocou o final do livro de Jó. Mas o que a Bíblia não revela, quem somos nós para revelar? Aonde a Bíblia se cala, nós devemos nos calar também. Aonde a Bíblia explica, nós também devemos explicar. Esse verso está em Deuteronômio capítulo 29 e verso 29. As coisas reveladas são para nós, mas as obscuras ficaram para Deus. Amém, irmãos? Então, o autor do livro de Jó, não sabemos, mas que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele foi, e isso já para nós, eu creio que já é uma máxima, né? É muito melhor saber que o livro foi inspirado pelo Espírito Santo do que a gente saber o autor, né? Então, nós sabemos muito mais do que o autor, de quem foi o autor do livro. A pessoa histórica de Jó, né? A Bíblia mesmo atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma que ele, de fato, foi uma pessoa real, relacionando ao lado de Noé e Daniel, né? Ezequiel, quando escreve o seu livro, ele lembra de Jó, né? Ezequiel foi um profeta antigo, um profeta maior do Antigo Testamento, né? Tempos remotos do povo de Deus. E ele cita lá no seu livro, Jó, né? Então, um servo de Deus, um profeta de Deus, não ia estar citando nenhuma pessoa fictícia, nenhuma pessoa que fosse só imaginária. Não, Jó realmente é real. Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como a autenticidade textual, quando ele destaca a perseverança de Jó, lá no capítulo 5 e verso 11, nós fomos do Antigo Testamento para o Novo Testamento, onde Tiago também fala a respeito de Jó. Então, Jó é uma pessoa real, não é como alguns dizem, fictício ou imaginário. Não, é uma pessoa real que Deus usou para também nos ensinar. A terra de Jó, esse primeiro tópico fala da autoria, local e data do livro. Local se refere à terra de Jó. A terra de Jó, já no início, como alguns já pensavam que Jó era uma pessoa imaginária, não era uma pessoa, né? Jó era um ser imaginário, né? Fictício. Então, por extensão, já criam que a terra que Jó, se era imaginário, também não existia, né? Mas a Bíblia também nos traz alguns destaques que mostram que Jó era real e que a terra onde ele viveu existiu. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz, dos caldeus. Jó capítulo 1 e verso 1 nós vamos encontrar. Existia um homem que era de Ur dos caldeus. Como Jó era uma terra, como Jó, então também a terra era uma terra real. Existiu autoria, local e data. Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. Essa é a localização geográfica da terra
aonde Jó viveu, do local aonde aconteceu toda essa história de Jó. Jó é real e a terra também é real. A época, agora a data aqui, se falando da época, né, em que Jó viveu. A época em que Jó viveu. Jó é real, a terra é real, mas houve a época que Jó viveu. Que época foi? A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal. Período patriarcal se refere a Abraão, patriarca, Isaque, patriarca, e Jacó, patriarca, né? Então foi nesse tempo, nós vemos, pela leitura do livro, nós vamos entendendo que se sucedeu nessa época. Por favor, pastor. É bom salientar, irmãos, que eu estou só dando mas por que os comentaristas, os estudiosos, eles falam a respeito da existência de Jó nessa época? Porque nessa época a riqueza do homem não era dinheiro. Nessa época a riqueza do homem era ter filhos, ter gado. A época a riqueza do homem era ter essas coisas e não dinheiro. Tanto é que Jó tinha 10 filhos, não é isso? Jó tinha 10 filhos. Era 7 homens e 3 mulheres, né? 7 homens e 3 mulheres. Então é por isso que existe a defesa de que Jó viveu na época patriarcal. Porque se você olhar para a Bíblia, você vai ver a respeito da briga dos pastores, de Isaac, não é isso? De Ló. Por quê? Por causa da defesa de rebanhos. Então, a riqueza naquele tempo é quantos animais tinham. É igual hoje. Se fosse hoje, quantas casas você tem? Ah, tenho 20 casas, então você é rico. Ainda que não tenha nada no banco, mas se você tiver 20 casas, você é rico. Um exemplo, né? Naquele tempo era assim. Por isso a defesa de que Jó viveu na época patriarcal. E aí agora vai falar também, o Gil vai falar a respeito do sacrifício, né? Então é isso. A época também é comprovada aqui. Pela leitura do livro, nós vamos entender. Ele viveu na época patriarcal, né? Existem alguns outros fatos que contribuem também, como o pastor já disse que nós vamos dizer aqui, né? O sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote da sua própria casa. Não existia o sacerdócio oficial como passou a existir já na época de Moisés, né? Quando Deus tirou o povo da terra do Egito e aí instituiu o sacerdócio para o povo. Jó, antes disso, já exercia o sacerdócio para a sua família, né? Ele fazia o sacerdócio com a sua família, orava, fazia sacrifícios pelos seus filhos, pelas suas filhas, por toda a sua família, por ele mesmo, em agradecimento a Deus. Então, ele já fazia isso, porém não existia o oficial de sacerdócio na época de Jó. Então, mais um detalhe que mostra que ele viveu nessa época patriarcal, aonde não existia ainda o sacerdócio oficializado por Deus. Outro detalhe é que as filhas de Jó eram coerdeiras, juntamente com seus irmãos, o que não era permitido pela lei mosaica. Jó, no capítulo 42 e o verso 15, mostra que as suas filhas tinham direito na herança. As filhas, mulheres, tinham direito na herança. Quando já foi instituído o sacerdócio e a lei mosaica para o povo, as filhas, mulheres, não tinham esse direito. Então, a época de Jó é antes ainda de Moisés, é antes dessa época que não era patriarcal mais, né? É a época da consciência. Então, esse é um detalhe que mostra que a época do livro de Jó foi bem mais antiga. E outro detalhe é que a palavra hebraica quesita, eu não sei como é que se traduz, se diz, mas era uma palavra hebraica que só era encontrada
que fala de uma peça como se fosse uma peça de dinheiro, né? Porém, como o pastor já explicou, não tinha dinheiro naquela época, mas é uma palavra que só se encontra no livro de Gênesis, o livro dos começos, e vai falar também o começo da era patriarcal, né? Só se encontra esta palavra no livro de Gênesis e só aparece também em Josué, mas aí já é repetindo. Ou seja, uma palavra que aparece lá no livro dos começos está nos dando a entender que o livro também se refere a esse tempo remoto patriarcal aonde viveu Jó. Data, local e autoria, né? Nós resumimos aqui então nesse primeiro tópico, a síntese do primeiro tópico é: a autoria do livro de Jó é desconhecida. Ficamos com este ponto. É uma autoria desconhecida, mas como nós já falamos, cremos que é inspirada por Deus e isso para nós basta. Mas a sua autenticidade é comprovada, é autêntico, né? Bem como a realidade histórica da terra também. Jó é real e a terra também é real e num período patriarcal. Este é o resumo do nosso primeiro ponto da lição, que trata da autoria, local e data deste livro. Nós só estamos, dá vontade às vezes de falar do outro conteúdo do livro, né? Mas hoje vamos nos ater ao livro, à escrita do livro, para nós podermos entender as outras lições com mais facilidade, né? Isso é bastante importante para nós, né? Tem aqui ainda uma tirinha que diz que o livro de Jó, isso eu acho que é bom nós falarmos, ele é sapiente, né? Jó é um dos livros sapiensais, né? E poéticos do Antigo Testamento. O que é ser sapiente? É ser sábio. Ou seja, o livro tem profundo conteúdo de grandes sabedorias para nós, né? E há quem diga que o conhecimento, a sabedoria, ela é muito mais rica do que o próprio dinheiro, né? Nós vamos ver nos outros livros poéticos de Provérbios que Salomão escreveu, nós vamos ver que a sabedoria, ela é muito rica, é de um valor muito grande. O livro de Jó, ele é sapiencial, ele é de grande sabedoria, profunda mesmo, que nos faz entender a maioria das coisas da vida. Segundo tópico da lição, fala da estrutura literária do livro de Jó. E nós vamos... tem um ditado, e a própria Bíblia diz que o final é sempre melhor, né? O vinho que vem no final, ele é melhor. Nós vimos isso. E no terceiro tópico nós vamos ter a explicação do nosso pastor e vai ser bem melhor. Tá bom, pastor? Então, é isso. O segundo ponto fala da estrutura literária do livro de Jó. O livro de Jó, amados irmãos, nós podemos entender que ele é feito de prosa e poesia. O que é uma prosa? O que é prosa? Prosa é um discurso direto, uma conversa informal, né? É um texto organizado em parágrafos, porém é um texto informal. É uma conversa cotidiana. Um assunto de repente surge e eu converso com você. Eu tenho uma prosa com você, né? Nós temos uma prosa um com o outro. O livro de Jó é feito de prosa e é feito de poesia também. É feito de poesia. O que é a poesia? A poesia já é um estilo literário que retrata as coisas figuradamente. Podem ser elas reais ou pode ser uma história fictícia. A poesia ela usa para retratar o assunto, para dar o entendimento ao assunto, porém de uma forma poética, né? Às vezes de uma forma, vamos dizer, de parábolas, né?
De uma forma que vai, ela talvez, às vezes, enfeitar, ficar mais bonito o texto. Então, o livro de Jó, ele é feito de prosa, conversa informal e poesia, né? O leitor que deseja ler esse livro, ele tem que ver desta maneira, né? Ver o livro de Jó precisa dar-se conta diante dele a uma obra de natureza poética. Isso não o torna o livro de Jó, amados irmãos, menos importante do que os outros livros da Bíblia, né? Ele não torna o livro de Jó como se não fosse um livro inspirado por Deus, mas ele revela que ele pertence a um diferente gênero literário, somente essa maneira dele ser escrito, mas é inspirado por Deus, é a palavra de Deus para as nossas vidas. Ele precisa ser lido desta forma, né? Assim, o livro ele vai trazer, primeiro, o prólogo, ou o início, né? Do texto, né? O texto introdutório, que se dá no primeiro e no segundo capítulo de Jó. O primeiro e o segundo capítulo é apenas uma introdução do que vai acontecer no texto. E esse primeiro e segundo capítulo é o que chamamos de prosa. Nós vamos lendo ali, nós vamos ver que é uma conversa de Deus com os seus anjos. Satanás aparece no meio da conversa e Deus fala de Jó para ele. Vemos que ali é uma conversa. Primeiro e segundo capítulo se dá uma prosa no livro, aonde nós podemos entender. Do capítulo 3 ao capítulo 41, nós vamos ver a linguagem poética. Nós vamos ver ali uma linguagem literária muito bonita, embora seja às vezes melancólica, triste, mas é uma linguagem bem escrita, bem descritiva, com toda a educação, embora os amigos de Jó falam para ele algumas coisas que ele entende que Jó esteja sofrendo, né? Eles falam a sua teologia, como eles interpretam aquela situação de Jó, mas é feito de uma maneira bem organizada. Olha a organização do livro. No texto em poesia, a seguinte organização: um monólogo feito por Jó. Primeira, na parte do capítulo 3 até o 41, né? Nós vemos um monólogo feito por Jó. Jó começa a questionar a Deus, Jó começa a falar por que ele está passando daquele momento. É um monólogo dele falando como se estivesse falando sozinho, né? Depois vem 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, que ele faz, Bildade e Zofar. Tem as palavras desses homens que são os amigos de Jó, e aí eles falam. Então é bom nós vermos as estruturas, que fica mais fácil para nós entendermos o livro. Isso deve ser feito, amados irmãos, em todo e qualquer livro, né? 3 ciclos de diálogos depois do monólogo de Jó, né? Depois um quarto ciclo de diálogo que é feito por Eliú, né? Um quarto amigo de Jó, que também faz o seu discurso. E finalmente a humilhação de Jó na revelação divina de Deus, porque Deus ouve, e aí depois Deus fala, né? Deus fala com Jó, aí abre a visão de Jó. Isso aí é a outra parte. Então, 4 partes. Primeiro, o monólogo de Jó. Segundo, 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos. E terceiro, o discurso de Eliú também, que tem um destaque separado dos outros 3 amigos. E depois a fala de Deus, né? A fala de Deus e o entendimento. Aí vem o capítulo 42, que é mais uma prosa agora de Deus com Jó, né? Então essa é a estrutura do livro. Se nós tivermos isso em mente, quando estivermos lendo o livro, nós vamos ver que será melhor para entendermos a palavra de Deus. E nós vamos encontrar no livro também uma abundância de figuras de linguagem.
O que são essas figuras de linguagem? São linguagem que dizem palavras que representam aquilo que o autor quer dizer, né? E o livro de Jó nós vamos encontrar essas metáforas, né? Esse recurso estilístico ele é usado para dar mais ênfase, mais vida num texto, num livro, que ele fica, vamos dizer assim, mais colorido, né? Ou seja, ele tem mais vida, aparece mais colorido do que em preto e branco. Isso significa, não estou dizendo de cores, mas significa da vida que o livro mostra, se ele for escrito desta maneira, com palavras que possam dar mais um colorido no livro, né? E Jó, ele vai apresentar isso, né? Ele apresenta isso porque ele usa, por exemplo, as figuras de linguagem do vai e vem, do tecelão, para demonstrar a brevidade da vida, né? Ele usa o vento, a nuvem, a chuva, a sombra, né? Ele fala da história de uma corrida também, mas tudo isso para tentar explicar aquilo que realmente é. Ele usa os recursos naturais, né, como figura de linguagem para poder fazer entender o livro. É assim que nós devemos ver. Ele vai usar também a figura do animal, da águia, né, para poder explicar o livro, vai explicar o que ele quer dizer. Isso é muito interessante. Por isso que quando nós lemos um livro que tem essa linguagem poética, está falando de um assunto e pega, vamos dizer, um animal, a águia, para poder explicar aquele assunto. Aí é bom nós entendermos também um pouquinho da águia, né? Vamos lá, procuramos entender também o que aquele animal significa, o que representa, como é que é aquele animal, para poder nós entendermos a palavra de Deus. Por favor, pastor. Cantares de Salomão. Cantares de Salomão. Quem lê esse livro, né, pastor, vai ver, é um livro tão bonito, maravilhoso, né? Aí ele fala lá, o meu querido vem saltando pelos montes. Olha que história bonita e maravilhosa, né? E ele está falando de Deus, está falando da igreja, da noiva do Senhor, em toda uma linguagem toda poética e bonita, né? Então o livro de Jó também, ele faz isso, né? Por isso que é um livro, ele é bom de ler. Todo livro, toda a escritura bíblica, ela é boa de ler. O livro de Jó é interessante, como diz o comentarista no começo, é um livro fascinante. Se você ler com dedicação, ele vai fascinar a nossa mente, não só pelo escrito, mas pela ação de Deus que a gente encontra embutida nesse escrito, nesse livro, né? Nós vamos ver que nós não estamos sozinhos, Deus está conosco em todo tempo, em todo momento. Então ele usa essas figuras de linguagem. No livro também há um recurso que nós chamamos de paralelismo, ou seja, ele fala algumas coisas paralela a outras coisas para poder trazer uma melhor compreensão. Às vezes, se você não compreende por uma explicação, você traz uma outra explicação paralela e aí abre a mente. Cada pessoa tem uma maneira de entender, uma maneira de compreender. E esse livro, ele usa esse recurso, o paralelismo, para poder fazer compreender a todos, né? Alguns compreendem uma maneira quando você fala uma palavra. Tem outra palavra que tem o mesmo significado daquela, que parece que a outra pessoa, não, com essa, agora eu entendi. Agora eu entendi. E a pessoa falou a mesma coisa que falou com a outra palavra, né? O paralelismo é um recurso muito bom e nós podemos fazer isso entendendo. É daí que vem os sinônimos das palavras, né? Os sinônimos nos fazem entender, porque tem as palavras que são sinônimos, ou seja, significam a mesma coisa, uma em relação à outra tem o mesmo significado, mas às vezes eu só entendo por uma outra palavra, né? Que tem o mesmo significado. Paralelismo é um recurso muito bom. Resumimos esse segundo tópico, né? O primeiro tópico foi sobre a autoria, local e data do livro. O segundo, sobre essa estrutura, sobre como é escrito o livro, né? E o livro
como resumo, ele apresenta uma estrutura literária de prosa, poesia e prosa. Sempre nessa linha, nessa organização, nesse sentido. Prosa, primeiro e segundo capítulo. Poesia, capítulo 3 até o capítulo 41. E prosa, novamente, no capítulo 42. Há também o uso de metáforas e paralelismo, que foi o que nós vimos aqui também nesse segundo tópico. Eu não sei se na lição de aluno tem a estrutura, mas tem a estrutura do livro, então seria isto. Mais precisamente, mais cirúrgica, a estrutura do livro é capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 2, o verso 13, se dá o prólogo, ou seja, o início, a leitura introdutória, a introdução do livro, que nós podemos chamar como a crise, né? É a crise que Jó passa, né? Capítulo 1 até o capítulo 2 e o verso 13. Do capítulo 3, verso 1, nós vamos ver esses diálogos que nós falamos, dos amigos de Jó com ele, né? E a busca da resposta humana. Essa é a segunda estrutura aqui do livro, né? Isso vai do capítulo 3 até o capítulo 31 ao 40. Depois tem o discurso de Eliú, que vai do capítulo 32 até ao capítulo 37, verso 24. O Senhor responde a Jó diretamente. Ainda estamos na parte poética do livro, capítulo 38 até o capítulo 42 e o verso 6. Essa é a parte poética. E depois o epílogo, que é o desfecho da prova de Jó. E ali nós temos uma prosa, uma conversa de Jó com Deus. Quando Deus fala, agora Deus fala e Jó ouve. É ali o que está escrito no livro de Jó. Passamos então agora ao terceiro tópico da lição. Esse tópico vai falar da natureza da mensagem do livro de Jó. E depois nós vamos à conclusão. Eu gostaria que o nosso pastor... Pode ser, pastor? Então, terceiro tópico da lição com o nosso pastor e a conclusão. Glória a Deus. Que bênção. Deus abençoe, reverendo Gideon, por essa explicação. A verdade, meus irmãos, é que a revista da Escola Dominical, da CPAD, para quem não está acostumado, vai sentir um pouco de diferença de novo. Porque, sistematicamente falando, ela vem com palavras mais apuradas, palavras um pouco, às vezes, difícil. Mas, na verdade, se você folhear a sua lição, no final tem o vocabulário. Não sei se você achou aí, no final tem o vocabulário. De todas as palavras que são um pouco mais difíceis de entender, você vai ter o vocabulário no final. Tá bom, irmãos? Então, Deus abençoe, reverendo Gideon. Vamos dar continuidade aqui. Os irmãos entenderam até aqui? Digam amém. Existe alguma pergunta? É escola. Escola é para aprender. Tem alguma pergunta? Se tiver, o pastor Gideon, o pastor Rafael vão responder. Tem não? Então vamos lá. A natureza e a mensagem do livro de Jó é o terceiro e último tópico. A natureza e a mensagem do livro de Jó. Primeiro parágrafo do último tópico vai dizer: por que os justos sofrem? Olha que coisa interessante. É claro que essa é uma questão que sempre será levantada na humanidade e também foi levantada na questão do livro de Jó. Mas a questão principal aqui é o sofrimento do inocente. Se somos inocentes ou se Jó era inocente, por que Jó sofreu? E é a pergunta que todos nós fazemos quando nós olhamos para o Evangelho de João.
Jesus ele falou a respeito de Jó, não diretamente, mas indiretamente. Jesus ele falou a respeito de Jó. Repare que a história de Jó, ela é tão verídica, ela não é ficção, que ela vem de um contexto cultural e de um contexto onde as pessoas, os judeus, ainda que Jó, ele era árabe, não é verdade? Jó, ele era árabe, mas o contexto de uma história judia, o contexto de uma história dos judeus, a Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele chega diante daquele cego de nascença, os discípulos de Jesus, a primeira pergunta que eles vão fazer é: quem foi que pecou, estes ou seus pais? Olha a pergunta que os discípulos fizeram. Por que eles fizeram isso? Porque vinha de uma cultura que quem estava sofrendo algo é porque tinha pecado. E quando ele não havia pecado, eram os seus pais que tinham cometido o pecado, e a consequência veio para os filhos. Então Jesus ele está quebrando todo um sistema naquele tempo que já vinha lá de trás. Quando os amigos de Jó, quando a esposa de Jó chega para Jó e diz assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Quando os amigos de Jó questionam o sofrimento de Jó, eles estavam dizendo que Jó havia pecado. Mas aqui nós vamos aprender a respeito da natureza, que o prólogo do livro de Jó, o início do livro de Jó foi a crise. E aí ele vai nos mostrar também que nós passamos por crise. Jó é um exemplo de que o servo de Deus, de que o cristão, de que aquele que serve a Deus passa por prova, passa por crise. Isso não é somente para os ímpios. Ah, pastor, o ímpio é normal que ele sofra, mas o crente sofrer, é por isso que no início do livro de Jó, o início vai dizer: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era, diga, o nome era, havia, ou seja, história. Existe uma história, não é uma história, não é um conto. Ou seja, se havia, é porque é uma história, é verídico. Havia um homem na terra de Uz, ou seja, existia a terra, existiu a terra, existe a terra. Existia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era reto. Jó capítulo 1, versículo 1. Pode abrir a Bíblia aí, por gentileza. Este homem, ele era reto, temente e desviava-se do mal. Olha que coisa interessante. Ele vai falar em um capítulo, em um versículo, ou 2 versículos, ele já vai falar a respeito da história, até bem dizer o capítulo 42. Por quê? Ele vai falar que esse homem sofreu não por conta do pecado que ele havia cometido, não, mas ele sofreu porque era um propósito de Deus ele sofrer. E o que nós aprendemos, pastor? Nós vamos aprender aqui da mesma forma. Por que o justo sofre? Ou por que os ímpios prosperam e o justo ele sofre? Exemplo dos Salmos de número 73. Levita Asaf. Asaf, ele vai dizer assim: olha, quanto a mim, Salmo 73, depois você lê. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. É isso? Pode falar, Gil. Quanto a mim, pode falar. Só um comentário, pastor. Sim. O próprio testemunho de Deus atesta que Jó não estava sofrendo por causa de pecado. Claro. É isso. O próprio testemunho de Deus fala que ele, olha, viu lá meu servo? Reto, desvia-se do mal. Aquele lá, como é que os outros poderiam pensar que, então ele está sofrendo porque era pecado? Se Deus tinha testemunhado dele. Não foi qualquer testemunho, né? Foi o testemunho de Deus. E a verdade é que até hoje, a gente ainda tem isso. Quando alguém está sofrendo, a primeira coisa que vem na nossa mente é porque está em pecado. Você já reparou isso? Vocês, irmãos, amém, irmãos? É assim ou não é assim? É assim, não é verdade? Quando alguém está passando por algo, a primeira coisa que vem, fulano está passando porque está em pecado. Cometer pecado, todos nós cometemos. Agora, estar em pecado é diferente. Porque cometemos pecados, somos sujeitos às aflições. Só que ser provado por Deus
é sinal de que realmente temos um propósito de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Jó, ele passou por esse processo, como o presbítero Gideão acabou de dizer. O próprio Deus dá testemunho de Jó, ainda que os seus amigos não sabiam. Deus, ele dá testemunho de Jó para o diabo, para o adversário. O testemunho de Deus, os amigos de Jó não sabiam. Por isso eles vão chegar e perguntar: rapaz, já confessa logo o teu pecado. Fala logo o que aconteceu com você. É aonde muitas vezes nós ficamos nos perguntando. E essa pergunta não tem resposta, meu irmão. A pergunta é o porquê fulano está sofrendo, está deixando de sofrer. Claro que existem situações de sofrimento, porque a pessoa se conformou com o pecado. Existe sim. A pessoa se conformou, vive na iniquidade, o pecado já faz parte dela, a pessoa quer servir a Deus e quer servir ao inimigo ao mesmo tempo. Aí sim, mas uma pessoa como Jó, que no início do seu capítulo fala que era um homem temente, reto, desviava-se do mal. O levita Asaf, que vai dizer: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, quando eu comecei a observar a prosperidade do ímpio. Irmãos, se tem algo que é perigoso nos fazer desviar, é olhar para a prosperidade daquele que não serve a Deus. Porque é uma prosperidade passageira, é uma riqueza passageira, tudo vai acabar aqui. E é o que muitas vezes nós, como igreja, não queremos entender, que a história de Jó remete para nós uma vida com Deus. A história de Jó traz para nós que podemos passar por todo tipo de sofrimento aqui, enquanto alguém está gozando de algo que aos nossos olhos parece ser injusto. Mas a nossa riqueza, a nossa prioridade não é aqui. A nossa riqueza é celestial, meus irmãos. A nossa riqueza é eternal. Você pode passar por sofrimento aqui. Por isso Jesus, quando chega naquele jovem e pergunta e dá uma direta para ele, dizendo: rapaz, você quer servir a Deus? Faz o seguinte, vende todos os seus bens e segue-me. Ele olha para Jesus, vira as costas e vai embora. Aí Jesus chega e diz: é muito mais fácil, né, um camelo passar por uma fenda de uma agulha do que o rico herdar o reino dos céus. Quando Jesus estava falando isso, ele não estava falando que o rico não pode ser salvo. Não é impossível o rico ser salvo. Assim como o pobre pode ser salvo, o rico também pode ser. Não é impossível, mas é mais difícil o rico ser salvo. É por isso que entra a história de Jó. Porque Jó era rico naquele tempo. E mesmo assim, a riqueza não tomou conta do seu coração. Glória a Deus. A riqueza não tomou conta da sua alma. A riqueza não tomou conta da sua vida. Muitas pessoas não podem ser ricos e ser crente. Não podem. Porque se ele for rico, ele não vai mais para a igreja. Enquanto ele é pobre, ele está servindo a Deus. Mas após ele ganhar alguma coisa, irmãos, já era. Porque está tudo bem, está tudo tranquilo, para que eu vou orar? Para que eu vou para a consagração de manhã? Para que eu vou buscar a Deus? Não precisa. Só que Deus, ele deu testemunho de Jó, porque a riqueza de Jó não estava no coração. O mal do ser humano não é ser rico. O problema é quando o seu coração está na riqueza. Aí é o problema. O mal não é ter dinheiro. O mal é você amar o dinheiro acima de todas as coisas. Se você tiver dinheiro, mas o dinheiro não for a prioridade e você não amá-lo, o dinheiro a tudo responde. Mas a raiz de toda a perdição é o amor ao dinheiro. Repare que Jó, ele não teve perdição, não foi perdido, por quê? Porque ele tinha suas riquezas, tinha ovelhas, tinha boi, tinha tudo, tinha filhos, não é verdade? Tinha tudo que um homem rico poderia ter, mas aquilo ali não o prendia diante da presença de Deus. Então, deixa eu correr aqui porque a hora não deixa. Por mais que seja teólogo, seja filósofo, seja um homem, seja mago ou sábio, todos os homens vão procurar entender essa questão. Por que que o justo sofre? Não conseguirão resposta, porque muitas coisas de Deus nós não vamos compreender.
Mas eu quero que você entenda uma coisa. Cadê o pastor Rafael? Quero que você... Chama o pastor Rafael para mim. Eu quero que você entenda uma coisa. Que o nosso Deus, mesmo sem entendê-lo, Ele continua sendo Deus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Pastor, eu não estou entendendo o porquê eu estou passando por isso, fulano está passando por isso. Meu irmão, continue glorificando o nome do Senhor. Jó nos traz ao exemplo de que independente daquilo que eu viver, independente daquilo que eu passar, esse sofrimento terá um fim. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, Gideon, lê para mim por gentileza. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 ao 10, traz a questão do sofrimento e de que nós precisamos perseverar em Deus como Jó, que esse sofrimento vai ter um fim na nossa vida. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 9 e 10. E outro, pelo mesmo... Segundo aos Coríntios. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Glória a Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo traz a história de Jó nesses versículos. O apóstolo Paulo, ele vem e traz e diz assim: olha, ainda que eu seja rico nessa terra, tudo será passageiro. Então aqui eu posso ter sofrimento. Então aqui, mesmo que não haja explicação, eu posso sofrer, eu posso ter perca. Por quê? Porque o meu coração não está nessas coisas. Quando o meu coração não está nessas coisas, eu posso ter perca, mas isso não vai afetar a minha fé e nem a minha salvação. Quando meu coração não está nessa terra, eu posso passar pelo que tiver que passar. Jó nos deu esse exemplo. A estrutura do livro de Jó é isso, meus irmãos, que nós podemos passar pelo que tiver que passar, mas a graça de Jesus é que nos basta. Glória a Deus. Jesus vai dizer a Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? Perder ovelha, perder filho. Meu Deus, é muito forte isso. Por isso que a história de Jó não é uma ficção, irmãos. A história de Jó é uma história para nós refletirmos e para nós aprendermos que não se questiona Deus. Às vezes nós, como ser humano, nós questionamos Deus por muitas coisas. Claro que Jó, no auge do seu sofrimento, nós vamos ver que existia questionamentos por conta da crise dele. Existe uma crise do ser humano, mas a lição, ela vai nos contar que foi necessário Jó passar por tudo isso, Gideon. Foi necessário Jó viver esse sofrimento, porque senão Jó não conhecia a Deus. Jó só ouvia falar de Deus. Uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você conhecer. Uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você ter a experiência com Deus. Eu ouvi falar que o Ezequias teve um encontro com Deus.
Eu ouvi falar que o Nilton teve uma experiência com Deus. Eu ouvi falar que o presbítero Petrônio teve uma experiência com Deus. Repare que é só ouvir falar. Por isso a história de Jó não é ficção. Por isso a história de Jó tem veracidade. A história de Jó é verídica. Jó, ele vai dizer, olha, antigamente eu só ouvia falar, mas agora os meus olhos veem o Senhor. Os meus olhos contemplam a glória do Senhor. Nós queremos perguntar, mas a resposta é o melhor. Precisamos passar por esse sofrimento, mas nós temos a graça de Deus que nos ajuda a passar por isso. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Olha só. A Bíblia vai dizer que assim como Jó viveu, a igreja hoje, nós passaremos por tudo isso. E vai chegar um dia que o Senhor... Glória a Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus. Deus nos arremete para o céu através do sofrimento. Deus nos arremete para o céu através das injúrias que o apóstolo Paulo falou. Por quê? Porque como Deus vai enxugar lágrimas se não houver lágrima? Para que você tem um lenço se você não chora? Para que Deus vai enxugar lágrimas se a gente não tiver sofrimento aqui, irmãos? Então a palavra não vai se cumprir. Então a palavra não vai se cumprir se não tiver sofrimento aqui. Olha só, olha o primeiro parágrafo do terceiro tópico. Por que que os justos sofrem? Resposta em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Porque é necessário que o Senhor enxugue as lágrimas dos justos quando chegar no céu de glória. A resposta que nenhum teólogo, nenhum filósofo consegue dizer, a Bíblia tem. É necessário que eu chore, é necessário que você chore, porque o Senhor tem um lenço para passar nos teus olhos quando chegar no céu de glória. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Terminar. Segundo parágrafo do tópico 3. Existe bondade desinteressada. Olha só, existe. Para muitas pessoas e para o próprio inimigo, qualquer prática religiosa não passa de uma barganha. É aí que está a resposta de Jó. O nosso adversário, ele acha que eu só sirvo a Deus porque eu tenho. O adversário aqui, ele chegou diante de Deus a tese do diabo e a tese de muitas pessoas que são usadas por Satanás também, é verdade? Não é assim? Tem pessoas que são usadas, parece que, né? Ah, o pastor só está pregando porque ele vive uma vida boa. Vivi a minha vida aqui. Fulano só está aqui na escola dominical porque está tudo bem na casa dele. Ninguém vai conseguir viver a tua vida. Só Deus sabe o que você está vivendo. Não é assim? Mas por que ele está todo dia na igreja? Porque está tudo bem. Ele tem dinheiro, ele tem carro, ele tem casa, ele ganha bem, tem um salário bom, a família dele é estruturada. Era essa a tese de Satanás contra Jó. E falando com Deus, ó, quando Satanás ele vai encontrar-se com Deus, vai falar com Deus, ele queria dizer para Deus o seguinte: ó Deus, as pessoas só te servem porque o Senhor dá as coisas para ele. Era esse o questionamento dele, ó. As pessoas na terra, a tua criação, Jó é o exemplo de toda a criação. A criação da terra só continua te servindo porque eles têm tudo do bom e do melhor. A criação só continua te servindo porque eles têm o que eles querem. Agora, tira alguma coisa deles, vê se eles vão continuar te servindo. Ou seja, ele queria tirar o poder de Deus, e que as pessoas adoravam a Deus, não pelo que eles tinham, mas pelo que Deus é.
Então quando o inimigo chega e conversa e fala com Deus, quando o diabo fala com Deus, ele vai dizer assim: olha, não existe adoração na terra sem barganha. É aí que Deus chega e diz assim: você não conhece a minha criação. Rapaz, que coisa tremenda. Olha, aleluia. Olha que coisa maravilhosa. Quando o inimigo chega para Deus, Deus fala: rapaz, e aí? De onde você está vindo? Estou vindo de rodear a terra e passear por ela. Ah, você andou a terra? Andei. Você viu meu servo Jó lá? Aí ele vai falar: vi. Como ele não tinha nada do que acusar Jó, porque Jó era reto, Jó era temente. Então, como ele não tinha do que acusar Jó, ele inventa algo na hora. Diz assim: olha, ele só te serve porque o Senhor dá tudo para ele. Ele só te serve porque ele é cercado de ovelhas, cercado de gado, cercado de família. Os filhos dele estão com ele, ele sacrifica. Ele está tranquilo, a vida dele é sossegada. Deus diz assim: você acha? Você acha que as pessoas, a minha criação, só me serve pelo que eles têm? Não, eu vou te mostrar que é diferente. Aí Deus conhece o coração do homem mesmo, né? Meu Deus. Porque para Deus chegar, dar testemunho de Jó, sendo desafiado pelo inimigo, chegar e dizer assim: eu vou te mostrar que é diferente. Eu vou te mostrar que independente do que eles tiverem, eles vão continuar me adorando. Eu vou te mostrar que independente do que eu der para eles, eles continuarão me adorando. Eu vou te mostrar que independente se ele tiver família, uma família formidável, amigos. Olha o que vem. Tem amigo. Os amigos abandonaram Jó. Eita, a tese do diabo caiu por terra com a história de Jó. Olha aqui que tremendo, Petrônio. A tese do diabo caiu por terra através do sofrimento de um homem. Aqui é mais uma resposta do porquê o justo sofre, gente. Por quê? Porque o diabo tem muitas teses. Mas aí ele cai por terra quando você e eu somos provados e não cedemos, não caímos diante da provação e nem da tentação. É por isso que quando vem a provação, meu irmão, não murmure. Por isso que quando vier a provação, não deixe de cultuar. Por isso que quando vier a provação, não deixe de servir a Deus. Por isso que eu queria que essa igreja estivesse cheia para essa lição. Ah, eu queria. É por isso que quando vem a provação, você não pode deixar de adorar a Deus como você adorava antes da provação. Por quê? Você não sabe, mas você está vivendo uma batalha. Os céus estão vivendo uma guerra por tua causa. Os céus estavam em guerra por causa da vida de Jó, irmã Cláudia. Irmã Cláudia, né? Os céus estavam em guerra por causa da vida de Jó. Jó não sabia, mas os céus estavam em guerra. Deus com o diabo. Toca até aqui. Toca nos filhos. Meu Jesus. Toca nos bens. Agora toca nos amigos e manda eles desprezarem Jó. Os amigos não desprezaram porque queriam, era necessário eles desprezarem. Era necessário eles tomarem aquela atitude para que realmente Deus olhasse antes de Jesus vir. Deus olhasse para a humanidade e dissesse para Satanás: eu sei o que eu criei, eu sei quem foi que eu criei, eu sei em quem foi que eu soprei o meu fôlego, eu sei em quem foi que eu dei a vida. Nem tudo está acabado, meu irmão, nem todos estão corrompidos, ainda existe os remanescentes, ainda existe você que está aqui nesta manhã, ainda existe você que está nessa live, que Deus pode dar testemunho de mim, testemunho de você.
Então adore ao Senhor, mesmo que as coisas estejam indo de mal a pior aos teus olhos. Aleluia, você não sabe a batalha que está no reino dos céus por tua causa. Continue adorando, porque Deus está obtendo mais uma vitória por tua causa nessa terra. Por que eu estou passando por tudo isso? Último, pode um homem compreender a Deus? Satanás estava disposto a apostar a espiritualidade de Jó, e não substituiria isso a uma prova de fogo. Existe um filme, né? A Prova de Fogo. Nós passamos por provas de fogo no casamento, passamos por prova de fogo com os filhos, passamos por provas de fogo nas finanças, passamos por prova de fogo dentro da igreja, passamos por prova de fogo em várias situações da nossa vida, passamos por prova de fogo em várias áreas da nossa vida, mas é aqui que o nosso adversário cai por terra. Por quê? O que vai destruir o nosso adversário na prova de fogo, diga comigo, é o meu comportamento. Diga o meu comportamento. O comportamento de Jó diante da prova de fogo demonstrou que verdadeiramente havia um homem justo nessa terra. Nosso comportamento diante da prova de fogo vai nos mostrar que existe homens íntegros e justos ainda nessa terra corrompida. O mundo jaz no maligno, mas existe uma igreja que continua se comportando diferente. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Pessoas que se entregam, mas existe 2 ou 3 ou 4, irmão Nilton. Existe, irmã Clarice, 2 ou 3 ou 4 que não se entregam diante da prova de fogo. Existe Jó ainda, Gideon. Existe Jó ainda, pastor Rafael. Ainda que não passe o que Jó passou. Por quê? Porque a prova que é para eu passar, ninguém vai passar por mim. Deus, ele conhece a estrutura de cada um. A prova de Jó era de Jó, não minha. Mas é um exemplo para nós, que qualquer coisa que nós passarmos, o nosso comportamento é quem vai ditar que nós somos diante da presença de Deus. Se comporte como um vencedor diante da prova de fogo. Vamos se comportar como um vencedor e como realmente temos a presença de Deus diante da prova de fogo. Último parágrafo para terminar. Pode um homem compreender a Deus? Olha só. Pode um homem compreender a Deus? Pode, irmão. O que vocês acham? Pode Ezequias, um homem, compreender a Deus? Pode Gabriel, o homem, compreender a Deus? Pode Petrônio? Como compreender a Deus? Como, irmão Nilton, o homem compreender a Deus? Como Jó compreender a Deus, irmã Denise? Como irmã Ivonete, né? Como irmã Ivonete? Como irmã Elisângela? Rosângela? Como irmã Rosângela? Olha aí, rapaz, irmã Raquel. Que benção, hein? Estou sabendo o nome de todo mundo. Como pode o homem compreender a Deus? Pastor, é difícil. O segredo, a questão, não foi Jó procurar compreender ou entender Deus, não. Mas o segredo foi Jó experimentá-lo. O segredo não é você ficar procurando entender Deus. Eu preciso entender Deus. Vai ficar louco. Pastor, eu preciso compreender o porquê que isso está acontecendo. O porquê, irmão, Jó não procurou compreender. O segredo, o aprendizado para nós aqui não é procurar. É um exemplo da estrutura do livro. Eu quero saber quem é o escritor. Eu quero procurar a fundo qual é a data. Se os mais estudiosos, existe um americano que ele tem 800 páginas do livro escrita da história de Jó, e ele não sabe. Ele escreveu 800 páginas e não conseguiu decifrar.
não conseguiu saber quem realmente é o escritor. Imagina que eu vou conseguir. Se não é para ser, não é. Mas eu sei de uma coisa, que a história é inspirada por Deus para trazer exemplos para mim e para você nesta manhã. Eu sei que a história de Jó realmente é algo que não é para compreender, mas é para vivenciar, é para experimentar o Deus que mudou completamente a história da vida de Jó. Não vou compreendê-lo, pastor. Não vou. Mas eu sei de uma coisa, que eu vou experimentar este Deus. O mesmo Deus que mudou por completo a vida de Jó, é o mesmo Deus que pode mudar a minha vida nesta manhã. O mesmo Deus que mudou a história da vida da família de Jó, é o mesmo Deus que pode mudar a minha história a partir desta manhã. E que você venha navegar nesta lição. A fragilidade do homem e a soberania de um Deus o Todo-Poderoso. Que você venha entender e que você venha buscar, viver. Vamos entrar na história, estude a lição durante a semana. Vamos navegar na história de Jó. Vamos experimentar o mesmo que Jó experimentou. Não foi à toa que após tudo isso Jó viveu 140 anos ainda, né? Porque a bênção da longevidade foi o principal que veio na vida de Jó após o seu sofrimento. Irmão, após o sofrimento, não é para profetizar na lição, mas como eu gosto, estenda a tua mão assim. A lição não é para profetizar, mas deixa eu profetizar. Após o sofrimento, mesmo que Jó viveu, eu profetizo sobre a tua vida, que virá a bênção da longevidade sobre você e sobre os seus. Glória a Deus, receba essa palavra profética nesta manhã. Se você estiver passando por qualquer tipo de sofrimento, entenda que após esse sofrimento, tem a bênção da longevidade. A bênção da longevidade não é uma bênção que vem enfermidade, que vem adversidade, que vem, não. É bênção de vitória para mim e para você. Toma posse da glórias ao Senhor. Amém? Eis uma grande lição deixada por o precioso livro. Hoje foi a introdução do livro de Jó. Vamos continuar, né, na lição 2, quem era Jó? Vamos aprender quem era Jó. Então, não é uma ficção, é uma realidade. Vamos ter a experiência com Deus que esse homem teve. Vamos ter a experiência, não é o mesmo sofrimento, mas no sofrimento que nós tivermos que passar, vamos viver, porque eu sei que Deus tem coisas grandiosas para realizar. Conclusão, aprendemos e apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó, quanto ao seu gênero, livro de natureza poética, né? Isso é importante para a compreensão da própria estrutura e como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo, e esses princípios são para todas as épocas e cultura, ou seja, independente do tempo, este livro é para nós. E o que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Conhecer a Deus, vamos procurar conhecer. O profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Compreender já é outra história. Até que ponto conseguiremos compreender o trabalhar de Deus? Mas eu sei que nós viveremos sempre uma nova experiência com Ele. Amém, meus queridos? Jó viveu. Se Jó viveu no tempo dos patriarcas, foi antes da lei mosaica, foi sim. Jó sacrificou, isso quer dizer que foi antes do sacerdócio, antes da instituição do sacerdócio. Jó sacrificou para os seus filhos. Jó teve toda essa vida, toda essa experiência, né? E a Bíblia vai dizer que mesmo não tendo uma Bíblia, mesmo não tendo um livro, Jó, a sua vida deu para escrever um livro. Que nós, mesmo não tendo um livro, mas a nossa vida seja um livro de vitória. Que a nossa vida seja uma história de vitória, não uma história de desafios, de prova, mas de vitória e o nome do Senhor sendo glorificado. Amém? Quantos entenderam essa lição? Digam glória a Deus. Ficou alguma dúvida, irmãos? Tem? Se ficou alguma dúvida, por gentileza, nós estamos aqui para esclarecer. Ficou alguma dúvida? Então tá bom. Lembrando que
ter um hino que vai falar dessa lição, no final dessa lição, que nós cantamos ele sempre em louvor. Eu vou terminar com esse louvor. Tem que dizer assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Que altura que está aí? Está na altura não? Dá a altura original para mim. A altura que é original. Não. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. Meus irmãos, aconteça o que acontecer, Deus continuará sendo Deus da tua salvação. Amém? Não vamos viver o que Jó viveu. Fica em paz, fica tranquilo, porque Deus conhece a nossa estrutura, mas que cada experiência possamos ver a ação de Deus nas nossas vidas. O diabo, ele não vai tocar em você se Deus não permitir que ele faça. Por que, pastor? O diabo nunca tem autoridade para tocar no servo do Senhor, porque você tem um dono, e esse dono se chama Deus. Então, se nós temos Deus, se nós temos o nosso Senhor, o nosso adversário não pode nos tocar. Ele só tocou em Jó até onde Deus permitiu. Na alma de Jó, Deus disse: na alma dele você não toca. Você pode tocar em tudo que ele tem, porque ele não me adora pelo que ele tem. Ele não me sacrifica pelo que ele tem. Ele me adora em espírito e em verdade. Por isso Jesus, ele vai chegar e vai dizer: vem a hora, e a hora é agora, é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então adore ao Senhor, independente do que você tiver. Eu, lembrando da estrutura desta introdução de Jó, eu me lembrei de algo, irmãos, que nos arremete a uma verdadeira história. É por isso que nós somos testados a todos os momentos, e nós precisamos entender que a nossa vida, amanhã, alguém pode colher aquilo que você plantou. Amém ou não amém? Alguém pode colher. Por isso, Jó viveu o que teve que viver, mesmo não sabendo que estava sendo testado. Ele não sabia, mas ele viveu. Mesmo não sabendo
que a vida dele chegaria hoje aqui, 4 de outubro de 2020, no Jardim Casqueiro. Não, Jó não sabia, mas ele passou pelo que teve que passar. Eu me lembro que, rapidinho, eu estava em casa outro dia, uma irmã foi lá pedir uma oração, e ela disse assim para mim, estávamos conversando e aconteceu uma situação, e ela disse para mim assim: pastor, o senhor sabia que eu aceitei a Jesus no Casqueiro, no tempo do pastor João de Oliveira? Eu falei, é mesmo, irmã? Ela falou, é, há 40 anos atrás. E eu achei interessante a irmã falando, porque às vezes a gente prega um prego na parede da igreja, irmão Nilton, e diz assim, o prego ficou torto, não tem problema, porque amanhã outro vem e arruma. Não, não é assim. A nossa vida não é assim. Quando ela falou para mim, eu aceitei Jesus no Casqueiro no tempo do pastor João de Oliveira. Deus me levou, enquanto ela estava falando, Deus me levou a algo tremendo. Por quê? Porque há 36 anos atrás, lá em Registro, em 1984, o pastor João de Oliveira me apresentou. E hoje, eu sou pastor, depois de 40 anos na igreja onde o pastor João de Oliveira pastoreou. O que é isso, pastor? Você imagina só? Oi? Chega alguém e fala para mim assim, olha, eu vivi isso na época, amanhã, é por isso que eu tenho que viver aquilo que eu tenho que viver aqui. Porque daqui 30 anos eu não sei se os teus filhos não vão estar aqui. E vão falar assim, eu aceitei Jesus na época do pastor André. Eu aceitei Jesus na época do pastor Gideão. Ou seja, eu estou estudando hoje a lição da história da vida de um grande homem de Deus, que foi reto e foi temente a Deus. Eu estou pastoreando uma igreja onde, claro que muitos pastores passaram, mas a história do pastor João de Oliveira foi ele que me apresentou lá há 36 anos atrás. Ele passou aqui, me apresentou lá, fez uma história aqui, criou uma história lá, e hoje eu estou falando dele aqui no Casqueiro. Então, irmãos, vamos procurar viver o que Deus tem para nós, independente do que seja, viva. O livro existe uma estrutura dele, né? O livro existe um início, um meio e um fim. Que a tua vida seja um livro escrito pela tua história. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos encerrar, né, Gil? Glória a Deus. Deus abençoe os coordenadores da IBD. E à noite eu vou dar uma fala sobre a IBD aqui, né, no culto à noite. Lembrando que hoje nós temos o grande culto do crescimento. Eu quero que você venha, entenda, que é culto do crescimento. Qual a área da minha vida, pastor? Venha que você vai saber. Domingo do crescimento, traga a tua família. Eu não sei qual é o que você vive, ou como está a tua mente e o teu coração, mas vai ser um culto do crescimento. Domingo do crescimento, venha, traga a sua família, porque eu sei que Deus vai mudar a história de muita gente aqui nessa noite. Seja o teu último domingo aqui, porque Jesus pode voltar a qualquer momento, mas esse domingo você não pode perder, porque será um domingo marcante na tua vida. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Deus abençoe, parabéns, pastor Gideon, pela ministração. Que o mais difícil você ministrou. Mais difícil você ministrou. Então Deus abençoe, parabéns aí, que Deus continue te usando. E você que está na live, não fique na live, venha para o culto, viu? Venha para o culto, venha para a escola dominical. Por que, pastor? A escola dominical tem bastante espaço para você vir. Tem problema não. Você está na feira, você está em um monte de lugar aí, então vem para o culto de escola dominical, porque tem espaço, tem galeria, tem espaço para você ficar aqui. Não precisa ficar na live não. Acorda cedo aí, põe o celular para despertar e venha aprender a palavra de Deus. Porque uma coisa é estar na live, outra coisa é estar aqui. Aqui o negócio é diferente, aqui o ambiente é diferente. Então venha aprender a palavra do Senhor. Amém, Gil?
Irmãos, eu não quero tomar tempo, mas as lições, quem não tem lição, a irmã Maria Ângela está com as lições lá ainda, parece que veio o número mais ou menos justo, né? Se tiver algumas lá, mas quem precisar, fala e nós vamos conseguir a lição, em nome de Jesus, tá bom? E também nós deixamos uma lista, deixei com a irmã Maria Ângela, de cada classe, cada professor tem acesso para ir recebendo o valor da lição, R$10 de professor e R$8 de aluno, né? E vamos encerrar. Falando em história, eu queria chamar a irmã Raquel. Irmã Raquel, vem orar aqui para nós encerrarmos a nossa escola. Pode ser, irmã Raquel? Ah, é? Ela está impossibilitada de orar aqui com alguma dificuldade. Mas eu estava falando de história, né? Porque o pastor falou tanto aqui de história, falou de 36 anos atrás, e aí eu lembrei da irmã Raquel, irmão Valentim, tinha histórias aqui, mas são coisas que Deus usa para ajustar a nossa vida, irmãos. Isso essa lição é maravilhosa. Procure ver que o Senhor vai nos abençoar. Então, irmão Nilton, por favor, vem orar aqui para nós encerrarmos a lição, a EBD. Saudar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar a Deus, agradecer por esse ensino tão maravilhoso na manhã deste dia, né? Deus possa guardar em nossos corações. Nós, cada dia, estamos seguindo essa caminhada rumo a chegar à Cidade Santa, né? Que é o que todos nós esperamos, né? Pai, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, a tua igreja, Senhor, que acabaram, Senhor, de aprender uma porção da tua palavra, meu Deus. Senhor, que o teu povo, Senhor, continue, Senhor, no intuito de aprender, Senhor, cada dia mais uma porção da tua palavra, para que possamos te servir melhor, ó Pai. Ó Senhor, a tua palavra nos diz que o teu povo erra por não conhecer a tua palavra. Senhor, dá-nos cada dia mais, Senhor, entendimento, Senhor, que o teu Espírito possa abrir, Senhor, nossos corações, a nossa mente, para que nós possamos aprender, Senhor, cada dia mais da tua palavra. Senhor, guarda a tua igreja, Senhor, que neste momento, Senhor, irão aos vossos lares, ó Pai. Leva em paz, Senhor, guarda de todo mal, dando um dia de paz, de saúde e felicidade, ó Pai. Que à noite possamos estar aqui na tua casa, Senhor, para junto adorarmos o teu santo nome, ó Pai. Meu Deus, assim te pedimos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tua mão, que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos digam, à noite estaremos aqui às 18h30, impreterivelmente, para o grande culto, domingo do crescimento na nossa vida. Deus abençoe.